Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Vocês estão felizes com Cristo essa noite? Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela comigo. Livro do profeta Abacuque. Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 2. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Vocês já estão enjoados de ver minha cara já. Já considero minha casa já, bispo. Deus abençoe o Pedro. Eu peguei o exemplo seu, cheguei um pouquinho tarde hoje. O pastor Lucas. Toda a banda São da Alma que estava lá no sábado. Eu me faço acompanhado do Gui. Peço perdão pelo nosso atraso. Quem já andou pelo trânsito de São Paulo sabe como que é. E eu vim falando para ele que hoje estava impedimento para a gente chegar aqui. Quando faltavam os 20 minutos para mim sair de casa, eu comecei a passar mal. Mas a gente chegou. Se eu gritar aqui é porque eu não estou ouvindo nada do lado direito. Estou com uma inflamação no meu ouvido, mas isso aí é de menos. Quantos acharam, diga amém? Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Pode tomar teu assento? Você vai seguir comigo. Redobre sua atenção para cá. Isso é muito rápido. Eu quero entregar tudo aquilo que Deus colocou no meu coração. Deus, Ele olha para uma nação. E essa nação que Deus vai olhar, Deus se apaixona por essa nação. Essa nação é nada mais e nada menos conhecida como povo eleito do Senhor. Uma nação santa, um sacerdócio real. Deus vira para Abraão e fala: Abraão, tu serás pai de nações. E com o passar de alguns anos, aquilo que Deus havia prometido para Abraão vai se cumprir. Só que quando nós paramos para ler o livro dos Juízes, nós vemos um povo que oscila na presença de Deus. É um povo que se desvia dos seus caminhos, e Deus tem que levantar uma nação circunvizinha para servir como vara de correção para aquele povo. E é um povo que clama por misericórdia, e Deus levanta um libertador para aquele povo. Como por diversas vezes na Bíblia, a gente vê que Deus sempre vai levantar um profeta para falar com a sua nação. O profeta que Deus levanta é um profeta chamado Jeremias. E Jeremias é aquele que profetiza aquilo que está no coração do povo. Do capítulo 1 ao capítulo 18 do livro de Jeremias, é um desabafo de Deus para com Jeremias. Do capítulo 2 ao capítulo 6, Deus diz para Jeremias e fala: Jeremias, Israel é minha noiva. Porém, Israel se esqueceu de mim. Porque Israel se lembrava de mim quando eu produzia maná no deserto. Israel se lembrava de mim quando eu providenciava a coluna de fogo à noite e a nuvem de dia. Porém, Jeremias, eu parei de providenciar o maná, Israel se esqueceu de mim. Aí olha que Deus fala para Jeremias: eu chamei a minha noiva para voltar, porém a minha noiva não quis voltar. Pois bem, eu lhe dou a carta de separação. Eu quero o divórcio da minha noiva.
E Jeremias, ele quer entender o porquê do sofrimento, a ponto dele escrever em Lamentações, capítulo de número 5, versículo de número 7. Porque é que nós temos que sofrer, sendo que foram os nossos pais que pecaram. E Deus fala para Jeremias: Jeremias, já que você quer entender o porquê do sofrimento, então vai orar, Jeremias. Quando Jeremias vai orar no capítulo de número 24 do livro dele, Deus pergunta para Jeremias: Jeremias, o que é que tu vê? E Jeremias responde: Senhor, eu vejo 2 cestos cheios de figos. De um lado tem figos bons e do outro tem figos podres. O figo que Jeremias está vendo aqui não é o figo que a gente conhece. O figo que Jeremias vê é o figo da Palestina. Porque os nossos figos, ele nasce, cresce e amadurece. Porém o figo da Palestina, ele nasce, cresce e apodrece. Sabe o que Deus estava dizendo para Jeremias? Jeremias, você conseguiu entender que eu não fiz ninguém para nascer, crescer e apodrecer? Eu fiz o meu povo para nascer, para crescer e para amadurecer. Só que o figo da Palestina, ele não tem a capacidade de produzir os próprios nutrientes para ele amadurecer. A casca do figo é tão grossa, e a única coisa que é capaz de dar nutrientes para o figo da Palestina é a gota que escorre do orvalho. O que é que tem que fazer? Chamar o cultivador. Amós capítulo 7, versículo de número 14, está escrito: eu não sou profeta e nem filho de profeta, mas eu sou cultivador de sicômoros, que traduzido do grego é figo. O cultivador tem que ir até a árvore com o instrumento pontiagudo, e lá na árvore começar a perfurar o figo, começar a machucar o figo, começar a cortar o figo, porque se ele não corta o figo não aprende a amadurecer. Se ele não machuca o figo não aprende a amadurecer. E lá vai a primeira para alguém quer entender o porquê Deus está cortando algumas amizades do teu lado, quer entender por que é que Deus está fechando algumas portas. É porque Deus está fazendo você amadurecer. Já se perguntou por que é que Deus permite Agar ir para o deserto com um odre de água e um pedaço de pão, e o odre de água se acabar? É simples, é porque o odre de água na mão de Agar é a provisão momentânea, e o que Deus tem para alguém não é nada de momentâneo. O que Deus tem para Agar é permanente. Ô Guilherme, o que você está dizendo? Se Deus arrancou algumas amizades do teu lado, porque não era permanente, era momentânea. Se Deus fechou algumas portas para você, porque não era para ser permanente, era momentâneo. Você pode agarrar na mão de um crente ligado que está aí do seu lado, isso, na mão de um crente ligado, e sacode ele, fala para ele, quer entender o porquê do corte, fala, quer entender o porquê do sofrimento? É Deus que está fazendo você amadurecer. Jeremias está pregando uma coisa, vamos lá, engatei a segunda. E aquilo que Jeremias está pregando, o povo não está dando ouvido. Só que para pensar comigo. Abacuque é levantado por Deus. E aquilo que Deus falou para Jeremias, Deus vai mostrar para Abacuque. Só que Abacuque vivia no mesmo tempo que Jeremias. Então calma aí. É um profeta que lá atrás não acreditou na palavra de Deus na boca de outro profeta. Aí você vê que o problema não é de hoje. É eu não crendo naquilo que o prego prega. Que o Pedro prega. Difícil, ninguém conseguir também. E Deus começa a mostrar para Abacuque. Deus fala: Abacuque, o meu povo era um povo que clamava pedindo chuva, e eu mandava chuva. Só que Abacuque, eles ficaram tão ricos, tão prósperos, que eles tiveram a capacidade de construir seus carros para fazer a própria irrigação. Eles não precisam mais de mim, Abacuque. Esse povo está tão insensível que eles demonstram ser uma coisa por fora, só que por dentro eles estão cheios de idolatrias. Aí aqui eu quero começar a pregar.
Porque o que Deus está mostrando para Abacuque não é aquilo que é por fora, é aquilo que é por dentro. Você gosta de Bíblia? Vamos comigo? Sansão mata o leão, sim ou não? E quando ele volta, está escrito que ele se desvia do caminho para ver o cadáver do leão. É aí que está o problema. Porque para Sansão, o rugido do leão foi mais importante do que um zumbido da abelha. Não, você não pegou, né? Porque quando Sansão olha para o cadáver, ele vai ver um favo de mel. É aí que ele vai colocar a mão. Aí eu te pergunto, se Sansão matou, por que é que ele voltou para ver aquilo que ele já tinha matado? O problema é que na briga com o leão por fora a gente ganha. Só que no relacionamento com a abelha por dentro a gente perde. Porque o zumbido da abelha comparado ao rugido do leão é pequeno para a gente. Só que Deus estava mostrando para a gente aqui que o que mais vale não é o rugido do leão, é o zumbido da abelha. Você não entendeu? É aquilo que para você não tem problema. Se eu pecar hoje, amanhã eu me conserto. Você entendeu que Nabucodonosor invadiu a cidade de Jerusalém por uma pequena brecha? Porque o diabo não precisa de algo grande para entrar. Para, gente. Para alguém que olha Sansão, queimou 300 raposas, matou 1000 homens com uma queixada, destruiu o portão de Gaza, mas perdeu para uma abelha. Ô Guilherme, o que isso tem a ver? Vamos para o tema? O texto diz que Naamã era herói de guerra, só que debaixo de uma armadura tinha lepra. Porque eu ver alguém com uma armadura pelo lado de fora é fácil, quando eu não conheço as lepras que aquela pessoa tem por dentro. Agora você entende? Se você não pegar isso aqui eu vou embora. Porque é que Eliseu fala para Naamã mergulhar no Rio Jordão? É porque Naamã não conseguiu enxergar de fato aquilo que era o Rio Jordão. Ele vai dizer para Eliseu, por acaso não são Abana e Farpar os rios mais bonitos do que Jordão? São os rios que têm mais aparência, tem. Mas o Jordão tem uma coisa que esses outros rios não têm. Josué capítulo 4, versículo de número 9, está escrito que Josué edificou um altar no Rio Jordão. Ô Guilherme, o que você está dizendo? Não tem aparência. Vou repetir isso de novo. Não tem aparência, mas tem altar. Porque é muito fácil eu olhar para o Jordão e dizer: Jordão é sujo, Jordão não presta para me mergulhar. Mas o Jordão sujo ainda cura. O Jordão sujo ainda tem altar. Agarra na mão de alguém e balança essa pessoa, que eu já sinto Deus nessa casa, e fala para ela: pro homem tu não tem aparência, pro homem você é sujo, mas aí dentro ainda tem um altar. E pergunta pra ela: tu prefere ficar com a aparência ou prefere ficar com o altar? Prefere ficar com a aparência ou prefere ficar Tinha alguém que pregava melhor do que você, tinha alguém que cantava melhor do que você, só que você é alguém que carrega altar. Quando a gente olha para Golias, Golias era mais preparado do que Davi. Golias era especialista em todas as artes marciais, só que ele estava no lugar errado. E não adianta eu ter todas as ferramentas e estar no lugar errado. A Ivete canta melhor do que qualquer um de nós aqui, só que sabe qual é o problema dela? Ela está no lugar errado. Entendeu agora? É mel, mas está em lugar podre.
Eu nem entendi. É mel, mas está em um lugar podre. O ambiente não é o mel. O problema não é o mel, o problema é o ambiente. É você passar do outro lado da rua e falar: nossa, que vontade de ir naquele bar. Só que você vê é diferente de ir lá e tocar. Você só poderia ter pegado uma madeira. Por que ele foi meter a mão lá? Socorrer. Aí Deus fala mais para Abacuque: ô Abacuque, eu não pedi um povo para ser bonito por fora. O que adianta eles serem bonitos por fora, mas por dentro ser insensíveis? Eu não ouço mais o grito do meu povo. Eu não ouço mais o clamor do meu povo. Só que Abacuque não tem problema. Se eu não ouço mais o grito do meu povo, eu faço eles gritarem. Eu permito a espada do inimigo entrar neles, para ouvir a voz deles de novo. Eu pego os filhos deles, entrego na mão dos babilônicos, para eles voltarem a clamar por mim de novo. É o que Jesus disse no Evangelho de Mateus capítulo 11, versículo 17. Eu toco flauta e o meu povo não dança mais. Eu canto e o meu povo não chora mais. O Abacuque, eu não estou preocupado com o tamanho, a riqueza que você vai vir para o culto. Eu estou preocupado se nesse culto vai ter lágrimas nos teus olhos. Eu estou preocupado se em meio à dificuldade você ainda tem voz para abrir a boca e me adorar. Sabe qual foi o erro dos soldados em Atos capítulo de número 16? É que eles prenderam Paulo e Silas, amarraram os pés e amarraram as mãos. Só que o mais importante eles deixaram solto, que foi a boca de Paulo e Silas. Porque o diabo acha que amarrando as tuas mãos e teus pés vai te parar. Mas é por isso que Davi disse em Salmo de número 124, que bendito foi o Senhor que nos livrou da presa dos nossos inimigos. Porque se teu inimigo pudesse, ele arrancaria teu braço. Ele não suporta ver você chegar num culto como esse, todo quebrado, e ainda ter força para levantar. Se teu inimigo pudesse, ele arrancaria a tua voz. Ele não suporta ver alguém com vontade de desistir, com vontade de parar, chegar num culto como esse e falar: Pai, desce aqui só mais uma vez. Engatei a terceira. Olha o que o texto diz. A pedra começou a clamar na parede. Glória. A pedra. Isso aqui tá bom, hein? Começou a clamar da onde? Pode fazer um teatro? Vem aqui, Pedro. Que é você. Você é a parede. Imagine eu chegando na minha casa e a parede falando para mim: não tenho vontade de ficar aqui. Você não sente mais a presença dele. Não, foi muito fraco. Fala com voz de... Eu não tenho mais vontade de ficar aqui. Eu não tenho mais vontade de ficar aqui. Você não se entrega mais. Você não se entrega mais. Entendeu o que Jesus disse? Se um dia a gente se calasse, as pedras o quê? Clamariam. Não entendeu? Imagine, mulher, pode sentar. A tua maquiagem falando para você: não tenho vontade de ficar no teu rosto. Você não me molha mais com as tuas lágrimas quando você chega no culto. Você tem mais medo de me usar do que entregar as tuas lágrimas para Ele.
Imagine, varão, a tua gravata falando para você: eu não tenho vontade de ficar no teu pescoço. Tu não me bagunça mais quando você chega na casa dele. Eu sou de um tempo que a gente levava a toalhinha para o culto, não era para secar suor, era para secar as lágrimas. Deus estava dizendo para Abacuque: o Abacuque, o tempo não é de vir bonito, o tempo é de trazer lágrimas para esse altar. O tempo é de se entregar por completo. E só para quem gosta de Bíblia. É por isso que João escreveu para o livro de Éfeso dizendo: vocês são ótimos obreiros, vocês se vestem bonito, não permitem que hereges subam em cima dos seus altares. Contudo, abandonaste o teu primeiro amor. Tem até ética, mas não sente mais a presença dele. Fala bonito, mas não sente mais a presença dele. Canta bonito, mas não sente mais a presença. Eu vou te convidar a você fechar seus olhos por 1 minuto. E coloque em prática aquilo que Jeremias disse. Eu quero trazer às memórias aquilo que me traz esperança. E lembra do seu primeiro amor. Lembra quando você vinha para o culto e não se importava com a prova que você estava passando? Deus estava dizendo a Abacuque: é este culto que eu quero de volta. Você entendeu porque Abacuque ora dizendo: aviva a tua obra no meio dos anos? Porque ele sabe que o meio é difícil. No começo a gente começa com gás, só que no meio a gente tem vontade de parar. Talvez eu estou pregando para alguém que já não canta mais como cantava, já não profetiza mais como profetizava. Só que Deus está dizendo: Naamã, chegou o dia de você voltar a descer ao Jordão. Porque só o Jordão tem o que você precisa. Só o Jordão tem um altar para você encontrar com ele de novo. Olha o que o Evangelho de Mateus disse: quando entrares no teu quarto, fecha a tua porta. Só que vamos para o original. O original não diz quarto, diz dispensa. E dispensa no dia de Jesus não é lugar onde se repousa, era o lugar onde se colocava coisas quebradas. Entendeu o que Jesus disse? Quando entrar na sua dispensa, mostra aquilo que está. Mostra aquilo que está quebrado. Sabe quem vê isso? Jeremias. Como é que pode um vaso em pedaço na mão do oleiro ter mais valor do que o vaso inteiro fora da mão dele? Quando quebra alguma coisa lá dentro da nossa casa, a gente pega a vassoura e joga fora. Irmão, sou apaixonado por xícara. E minha mãe é desastrada. Você vê que ela já quebrou umas 10 xícaras minhas. Não tem como consertar. Mas aí chega alguém quebrado aqui. Aí tem alguém que está aqui dentro. Fala: não tem o nylon certo para te costurar. Você é rede. Eita. Você chega aqui demonstrando que está bem. Oh, teu Deus sabe que por dentro tu está quebrada. Teu Deus sabe que por dentro você está quebrado. Se fosse por você, tu largava a liderança, largava a regência, largava cargo na igreja e parava. Só que a maior vontade que prevalece não é a tua, e sim da chamada que Deus colocou sobre você. E eu sinto uma graça que acabou de invadir esse lugar. E Deus disse para mim: Guilherme, por esse momento eu estou abraçando alguém dentro dessa casa.
e toda vontade de desistência está sendo repreendida agora. Eu vejo um bálsamo de Deus descendo. Há uma brisa suave que vai passar aí agora. Há um consolo de Deus que vai abraçar crente aí agora. Está na hora de voltar a cantar, né, harpa? Está na hora de voltar a profetizar como profetizava a harpa. Telebacoma da Súria. Está na hora de voltar a pregar como pregava a harpa. Tu é instrumento, não serve para ficar parado. Parece que eu vejo um pano de Deus tirando a poeira de alguns instrumentos. A mão dele começando a afinar alguém de novo. Eu não sei se você sente essa presença, irmão. Mas eu não vim trazer uma mensagem para você pular. Eu vim trazer uma mensagem que Deus quer consertar você que está quebrado. Eu vou deixar Ele abraçar você. Tá passando aí, irmão. Tá passando aí, irmão. Tá passando aí, irmão. Tá passando aí, irmão. As águas do Jordão tá passando nessa casa. E na medida que passa, a ansiedade tá sendo arrancada agora. Reparar como anúncia. A depressão tá sendo arrancada agora. Recebe a força que Ele te dá. Recebe o abraço que Ele te dá. Recebe o refrigério que Ele te dá. O oleiro te conserta aqui agora, mulher. O oleiro te conserta aqui agora, homem. Tu tem altar? Tem, mas está quebrado. Aí dentro está quebrado. Tu canta. Tu vem aqui como se nada tivesse acontecendo. Mas se fosse por você, você não estaria aqui. Pode se colocar de pé? Eu queria que você agarrasse na mão de um crente. Melhor. Você vai sair do teu lugar e procurar alguém para abraçar. De preferência, mulher com mulher e homem com homem. Tu será um instrumento de Deus aí agora. Eu sou louco das ideias mesmo. Ela é barato.